Olá, estamos aqui para mais um Recapitulando a Lição. E a lição que estudamos durante toda a semana foi a lição de número 2, que teve por tema os princípios fundamentais da aliança. O vídeo do informativo desta semana vai contar a história de Chenille, uma estudante que passou por várias provas, mas que nunca deixou de acreditar na proteção e no cuidado de Deus. Fique agora com o informativo mundial das missões. Informativo mundial das missões. O tiroteio. Chenille ouviu o barulho de tiros do lado de fora da escola onde trabalhava, em Trinidad e Tobago. Na rua, um homem fugia a pé de um carro. Os tiros vinham de uma arma semiautomática de dentro do veículo. Alunos e professores se abaixaram para se protegerem enquanto a perseguição ia para outra rua. Foram 2 longos minutos de espera. E Chenille ficou assustada ao ver o seu carro cheio de tiros, mas agradeceu a proteção divina. No dia anterior, ela havia comentado com amigos sobre pessoas que valorizam mais um carro do que Deus. Durante a conversa, Chenille ainda contou que há 7 meses atrás, um veículo que fugia de um tiroteio acabou batendo em seu carro. Ainda durante a conversa do dia anterior, ela afirmou aos colegas: "Posso perder meu carro amanhã, mas enquanto Cristo poupar minha vida, continuarei servindo a Ele." Após os tiros na escola, vários colegas aconselharam Chenille a vender o carro. Eles diziam que havia uma energia maligna no veículo. Porém, ela não vendeu o carro e continua servindo a Deus. Chenille acredita que o veículo é um testemunho da proteção divina em sua vida. Obrigado por sua oferta missionária que há 3 anos construiu a primeira igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre a sua oferta irá ajudar a abrir um centro de influência nesta universidade, treinando estudantes para o serviço missionário. Sejamos liberais. Olá, estamos aqui para estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina e eu estou aqui com o irmão Jean, lá da Igreja de São João, e o irmão David Trajano. Por favor, irmão David, faça a oração inicial para a gente. Oremos. Bendito Deus e Pai, queremos ao Senhor te agradecer por mais uma semana. Pedimos assim a influência do Teu Espírito Santo, que o mesmo nos ilumine-nos para a compreensão do estudo da lição. Nos concede Teu poder para pormos em prática aquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, nós estudamos sobre a queda da humanidade. E durante essa semana, nós vamos estudar sobre as alianças que Deus fez com Noé, Abraão, Moisés e assim por diante. Em Gênesis 17, 2, fala o seguinte: "Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa." A palavra hebraica como aliança aparece cerca de 287 vezes no Antigo Testamento. A aliança bíblica define um relacionamento e um acordo. Deus confirmou as promessas da aliança com um juramento. A obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus e expressa nos 10 mandamentos. Cristo e o plano da salvação era um meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. No Antigo Testamento, o sistema sacrificial de tipos instruiu o povo a respeito do plano da salvação. Por meio de símbolos, os patriarcas de Israel aprenderam a exercer a fé,
no Salvador vindouro. A aliança de Noé foi unilateral. Só ele tinha que cumprir a aliança que ele fez com Deus. Lembra-se de que a aliança implica mais de uma parte, não é? Quando você faz uma aliança, precisa ser uma aliança entre duas pessoas. Noé teve que cumprir sua parte no acordo. Sim, claro. Deus o convidou para uma aliança. Antes, Deus fez promessas a ele. Deus disse que ele entraria, né, na arca com sua família. Então, Deus, ele faz a promessa para que a outra parte, no caso Noé, possa cumprir, né? Então, Noé ele precisou de 120 anos para que a arca estivesse pronta, e as pessoas que dia a dia ouviam ele proclamar que haveria um dilúvio, né, que Deus comunicou a Noé que haveria um dilúvio, elas pudessem então chegar a tomar a decisão. Então, 120 anos foram necessários, Deus teve toda essa paciência, né, toda essa misericórdia, para que as pessoas elas tomassem uma decisão se iriam aceitar o convite de Deus para entrarem na arca ou não. Terminados os 120 anos, Deus então trouxe o dilúvio de águas sobre este mundo. E os únicos que foram salvos foi Noé e a sua família, porque aceitaram o convite de Deus, aceitaram a aliança do Senhor. Ok? Então esse é o Deus que nós temos, um Deus de misericórdia, um Deus que nos convida a entrar em aliança com Ele. E antes de tudo Ele nos promete, Ele faz promessas e Ele vai cumpri-las. Ok? E o arco-íris, sim, foi um símbolo da aliança unilateral, onde Deus prometeu não mais destruir o mundo por meio do dilúvio, e que ainda permanece conosco como uma memória do cumprimento de que Deus efetuou o idoso Noé, né? O interessante é que Deus disse que enquanto houvesse arco-íris, não haveria dilúvio, né? Eu, particularmente, não ouvi falar de um segundo dilúvio, né? Então, Deus tem cumprido a sua promessa. A gente, quando vê aquele lindo, né, arco-íris do céu, a gente já sabe que a chuva irá o quê? Irá cessar, não é assim? É um aviso de Deus, né? Vou cessar a chuva nesse momento. Então, Deus é maravilhoso, né? Ele cumpre as suas promessas. E o interessante é que, se vocês veem todo o relato, Deus não diz, faça isso e talvez depois, no final que você tiver feito a arca, tiver pregado, aí que eu vou decidir se eu vou salvar você ou não. Deus não fez isso. Ele prometeu antes, garantindo que iria cumprir a sua promessa. É incrível as promessas de Deus, não é? Sobre Abraão, Deus prometeu lá em Gênesis 12:3 que abençoaria aqueles que o abençoarem e amaldiçoaria aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Dentre as promessas, Deus disse que Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O que isso significa? Como as famílias foram abençoadas em Abraão, vemos nessa promessa anterior a promessa do Messias? Sim, todas as famílias da terra iam ser abençoadas, porque por meio de Abraão ia vir Jesus Cristo. A sua linhagem que descendeu Cristo, né? E Abraão tomou consciência disso por meio da revelação sobrenatural de Deus, onde Deus comunicou a Abraão o Evangelho. Paulo deixa bem claro isso lá em Gálatas. E ele ficou conhecendo sobre o Evangelho. Aliás, sobre a pessoa de Cristo. Porque Cristo é o Evangelho, né? E por meio dele é que, assim, toda a humanidade ia ser bendita, né? Veja bem, como David citou Gálatas, eu gostaria de ler capítulo 3, verso 6 em diante, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a crença, a fé de Abraão em Deus é que tornou-se injustiça para ele. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Veja bem, no momento que o judeu rejeitou, né, a salvação, rejeitou a Jesus Cristo, Deus então passou, né, esse privilégio, né, para os gentios também. Então nós, segundo a Bíblia, somos também filhos de Abraão, porque através da aceitação de Jesus, né, a fé que nós temos nele nos habilita a sermos também filhos, né, de Abraão e co-herdeiros em Jesus Cristo. Isso mesmo. Deus fez várias promessas a Abraão. Ele mostraria o caminho, ia fazer dele uma grande multidão, iria abençoá-lo e, além de tudo, como o irmão David falou, por meio da sua geração viria o Salvador do mundo. De que maneira, em Gênesis 15:6, mostra o fundamento de todas as promessas da aliança? Porque essa bênção é a mais preciosa de todas. Vamos lá ler Gênesis 15:6, para a gente saber que aliança é essa. Diz o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja bem, Deus o convida para sair de sua terra e da sua parentela. Abraão tinha aproximadamente 76 anos. Mas será que Abraão não conhecia a Deus? Com certeza. Abraão já tinha um relacionamento com Deus, porque ele precisaria conhecer a Jesus para poder tomar uma decisão tão difícil. Ele estava em Ur dos Caldeus, que, segundo estudiosos, era uma cidade já avançada, né, para o seu tempo. Havia canalização de água, então, no deserto onde Abraão morava, a água é um bem maior, né? Sem água não tem como se sobreviver. Então, Abraão vivia em abastança, era um homem bem-sucedido, né? Tinha água, estava próximo aos familiares. Então, Deus, quando convida para que ele saia da sua terra, é porque Deus estava preparando ele para uma missão muito maior, que era se tornar o quê? O pai da fé. Abraão se tornou pai da fé através do quê? Da aceitação, né, de Jesus Cristo como o Senhor da vida dele. Não foi através das suas obras. As obras de Abraão foram geradas pela fé que ele tinha em Jesus. Ok? A relação entre fé e obras, elas não são separadas. Há um casamento entre as duas. Se Abraão descrevesse que tinha fé em Deus, mas não aceitasse o chamado divino, sua fé ia ser sincera? Sua fé ia ser salvífica? De forma nenhuma. A atitude de Abraão, a resposta de Abraão, foi um sinal de sua verdadeira fé, em ter chamado assim, para que ele pudesse sair da parentela. Porque Deus queria, por meio de Abraão, fazer uma nação. Se Abraão permanecesse lá, todo aquele ambiente cultural ia comprometer na própria formação de um povo santo. Por isso era necessário que Abraão demonstrasse fé viva em Deus e assim saísse da comodidade de seus pais. E aqui na lição fala que ele obedeceu pela fé, lá em Hebreus 11:8. Não para tornar realidade as bênçãos prometidas. Ele não estava interessado só nas bênçãos. Sua obediência foi a resposta de fé ao relacionamento amoroso que Deus desejava que fosse estabelecido. Vamos agora lá para Moisés. E como a história lá do Êxodo fala que a aliança da graça estendida ao povo. Em Êxodo 6:7, o Senhor não apenas desejava se relacionar com o povo de modo especial, mas queria que o povo se relacionasse também com ele de modo especial. Não busca o Senhor esse tipo de relacionamento hoje conosco? Com certeza. Vejamos bem, foram mais de 430 anos que esse povo passou cativo lá no Egito. Bem, o que foi que Deus prometeu?
Deus fez a promessa de que iria libertá-los. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 6 de Êxodo, né? O 6, do 1 ao 7, diz: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Falou Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes o quê? A terra de Canaã, a terra em que habitarem como peregrinos. Então, Deus fez promessas, Deus libertou o seu povo através das 10 pragas, depois que houve esse livramento, né? Como ele disse, com mão estendida, né? Com braço forte, ele leva o povo ao deserto e ali ele faz o quê? Uma aliança. Se o povo, como nós vemos aqui em Êxodo 19:5, né? Se o povo obedecesse, né, a sua aliança, os seus mandamentos, né, eles seriam o quê? Né? Eles seriam o quê? Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus diz o quê? Toda a terra que é minha eu vou dar a vocês. Não é assim? Então, ele primeiramente, ele promete, ele liberta, né, e depois ele o quê? Ele exige. Então, Deus, ele faz a promessa, ele dá a condição de você, então, cumprir com o que ele requer, porque escravos eles não têm vontade própria, eles têm que fazer o quê? A vontade de quem? Do seu Senhor. Então, no momento que Deus libertou o seu povo do Egito, eles estavam então aptos a obedecer a sua aliança. Então, esse é o Deus que nós servimos. E a obediência de Israel era uma resposta a toda a ação de Deus em ter libertado. Israel deveria agir dessa forma, uma atitude de gratidão. Era e demonstrar assim, se sujeitar a Deus por todo o benefício que Deus fez. Porque ou Israel, se não fosse Deus, poderia ter se extinguido como um povo, porque o governo e o poder de Faraó iria reduzir por meio de assassinatos para que os filhos de Israel não ficassem tão numerosos e assim poderosos, para que assim venha subordinar, não se sujeitar aos filhos de Israel, ou até mesmo extinção. Lá em Jeremias, Deus faz uma nova aliança. Lá no capítulo 31, dos versos 31 ao 34, Deus fala o seguinte: Então, chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o seu Senhor, e o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. É isso que Deus quer. Deus quer ser o nosso Senhor e quer que a gente tenha Ele como nosso tudo, nosso único Deus, né? Vocês acham também essa nova aliança que Deus fez lá em Jeremias? Porque o povo de Israel, eles sempre buscavam um meio de fugir, de adorar outros deuses. E aqui em Jeremias, ele diz que está fazendo uma nova para que somente ele seja adorado. E que o povo somente tivesse ele como seu Deus. E que todos saberiam, desde o menor, desde o recém-nascido até
o mais velho dos mais velhos, né? E o resultado disso era quando Deus irá imprimir sua lei dentro do coração do crente, e assim o crente irá refletir o caráter dele por meio da influência da lei. A lei, a vida vai se moldar à lei. E com isso ele vai apresentar o caráter de seu Deus. Interessante que aqui o povo estava em exílio, né? Então eles retornariam do exílio e Deus então iria imprimir neles, né, a nova aliança, né? Quer dizer, eles iriam ver a diferença entre servir aos seus exatores e servir a Deus. Sendo assim, eles passariam o quê? Amar a Deus. Porque o fardo do Senhor é muito mais leve. Assim a gente vê que Deus, Ele sempre é quem procura o homem. O homem se desvia, o homem se afasta dele, mas Ele sempre vai ao encontro, né, do homem para trazê-lo de volta. Foi assim com Adão. Adão tentou fugir de Deus, né, quando pecou, mas Deus foi ao encontro dele. E nós vemos em Gênesis 3,15 que Ele fez uma promessa de que tudo não estava perdido como o homem imaginava, que ao pecar ele morreria, mas não era bem como o homem imaginava. Pecar e morreria imediatamente. Deus então ele proporcionou o quê? Um escape, que era o quê? Jesus Cristo. Quando nós estudamos o santuário terrestre, a gente vê que todas aquelas cerimônias, né, elas indicavam didaticamente para Jesus Cristo, que um dia Jesus viria para, né, realizar o quê? Aquela obra expiatória, né, que realmente como ele veio e realizou por todos nós, para nos unir como só povo, né, para sermos uma só nação. Então isso foi o que Jesus conseguiu fazer através de sua vida e morte. Amém. Que nós possamos renovar nossas alianças com Deus todos os dias colocar Ele como centro de nossas vidas e só termos Ele como nosso principal foco. Ele ser nosso Senhor, dono de nossas vidas, nosso Salvador e aquele que nos guia por nosso caminho, né? Pode orar para a gente, Jean? Posso sim. Oremos então. Nosso Deus e Pai, Tu és um Deus de aliança, um Deus que nos faz promessas, um Deus que nos liberta, para depois exigir de nós, pecadores, que cumpramos a nossa parte. Mas como nós sabemos, e que Tu melhor sabes, nós sempre quebramos a aliança. Mas Tu, Deus, Tu cumpre todas as Tuas promessas. E o Teu amor por nós é tão grande, que Tu não desistes de nós. Tu nos dá a chance, nos convida, faz todas as maneiras para que venhamos a ter um novo encontro contigo, porque o que desejas para todos nós é nos dar a vida eterna, porque tudo já está preparado, só basta nós aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz, e então estaremos aptos para herdar esse tão precioso presente para todos nós. E obrigado, Deus, por essa recapitulação que viemos a entender que nos basta simplesmente te aceitar como Senhor de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você que nos assistiu até aqui, não se esquece, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas com essa lição maravilhosa. Inscrevam-se no nosso canal e comentem bastante. Até a próxima, tchau!